Muito bem, eu saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso único Deus e a vida eterna, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É um prazer ter você acessado no canal do Escatologia Plena e vamos dar continuidade àquele assunto, né? A ressurreição dos mortos. E estamos tratando justamente acerca da hora desse acontecimento. Falamos aqui no vídeo passado que esse momento aqui se deu justamente em 70. Mostramos biblicamente que isso ocorreria no momento de grande aflição, grande angústia. Descreveu isso Daniel capítulo 12, versículo 1. E também vimos e comprovamos também o mesmo fato, né, que deveria ocorrer em Mateus capítulo 24, verso 21. Onde mostramos no contexto que está tratando acerca da queda de Jerusalém, acerca da queda do templo judaico, que era o símbolo máximo do judaísmo. O Aion chegaria ao fim, e quando chegasse ao fim, haveria a ressurreição. Aqueles que fizeram bem para a ressurreição da vida, e aqueles que fizeram mal para a ressurreição da condenação, em nome de Jesus. Irmãos, na verdade, o que Daniel tinha escrito estava bem enraizado no pensamento dos judeus. Podemos ver claramente a partir da discussão de Jesus com Marta. Veja que ela não tinha dúvida quanto ao momento da ressurreição. Lá em João, capítulo 11, por favor, acompanhe aí na tua Bíblia. João, capítulo 11, estou aqui com Bíblia em mãos. Você pode conferir também no teu manual de regra de fé e prática. João capítulo 11, verso 23 e 24. Diz a palavra: declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Olha que coisa interessante, né? Então ela sabia que haveria a ressurreição. Então o Senhor Jesus ensinou que a ressurreição aconteceria justamente no último dia. Ele deixou claro isso. Em João capítulo 6, só você voltar um pouco atrás, João capítulo 6, versos 39 e o 40, diz a palavra o seguinte: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. E João capítulo 6, no verso 44, diz a palavra: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, verso 54, diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, os judeus estavam familiarizados com esse acontecimento que sucederia no último dia. Haveria a ressurreição dos mortos. Mas que último dia é esse? Que último dia nós podemos entender, pastor Erivelto Soares? Quando foi o último dia? O último dia é referente ao fim do plano pactual judaico, o velho Aion. Assim, a ressurreição veio acontecer no final da era judaica, né? A idade da antiga aliança. Sabemos que isso aconteceu justamente no ano de 70. Paulo falou da proximidade da ressurreição em sua época. Ele estava ciente disso, que haveria a ressurreição dos mortos. E isso estava bem perto. Atos capítulo 24, versículo 15, olha só. Atos capítulo 24, versículo 15. Paulo estava ali fazendo a sua defesa perante Félix. Ele diz: tendo esperança em Deus, como também estes a têm. Estava sendo julgado de fazer parte de uma seita, né? Paulo, ele começa a defender o caminho santo de Jesus e seus seguidores, dizendo: eles têm esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos
como de injustos. Então Paulo já falava em sua época, deixava claro que isso haveria de acontecer. Então vejam, se o tempo da ressurreição é visto como o ano 70, então sabemos que justamente a natureza era espiritual ao invés de física. A ressurreição dos mortos, ela trata exclusivamente do espiritual, não do físico do homem. Não é a ressurreição do corpo que a Bíblia fala. A Bíblia fala da ressurreição, mas é tratada de forma espiritual. É isso que o futurista e o parcial preterismo não quer conceber de forma alguma. Aí é que entra a confusão. É interessante notar que a Bíblia, queridos, nunca usa o termo corpo ressuscitado, ressurreição do corpo ou ressurreição física. A Bíblia jamais usa esses termos. Na verdade, as frases que a Bíblia faz uso são a ressurreição dos mortos e a ressurreição dentre os mortos. É muito diferente. É muito diferente. Então há uma confusão. Os futuristas, os parciais, né, aqueles que creem no parcial preterismo, defendem uma tese completamente absurda, completamente arbitrária, não tem nada a ver com a Escritura Sagrada. Usa termo completamente antibíblico, que não está escrito. Mas utilizam para defender uma tese que está enraizada pelo cristianismo barato, né, de igrejas completamente fora dos padrões, homens que querem ser os próprios deuses, homens que querem ser o próprio Deus na terra, né, dizendo que estão com a verdade, mas na verdade demonstram que não é isso que acontece, né? Então o termo que eles usam tem nada a ver com o que a Bíblia apresenta na questão da ressurreição em nome de Jesus. Jesus nunca falou, né, que os corpos iriam voltar do túmulo. Nunca foi tratado isso na Bíblia Sagrada. Corpos voltando do túmulo para obter uma nova vida em Jesus. Completamente não. Na verdade, né, antes as pessoas que morriam em Cristo Jesus, todos aqueles que morreram na fé em Deus, eles estavam guardados no lugar chamado Hades, né? No hebraico Sheol e no grego Hades, que significa lugar ou mundo dos mortos, um lugar reservado para as pessoas que partiam dessa vida. Estava lá aguardando esse grande evento, o dia em que o Senhor se manifestasse para tirá-lo do sepulcro, para poder eles obterem a vida eterna com Deus. Isso era algo muito esperado e que todos estavam familiarizados. Deus havia prometido isso, resgatar o seu povo do túmulo, né? Lá em Oséias, capítulo 13, livro de Oséias, vamos vir aqui na Bíblia Sagrada, capítulo 13, no versículo 14, diz a palavra, olha aí: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Então a profecia em Oséias já estava trazendo uma esperança para aqueles que estavam no túmulo, que um dia a morte seria vencida em nome de Jesus. Em Salmo capítulo 89, Salmo 89, olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Salmo 89, no versículo 48, está escrito, olha aí: que homem há que viva e não veja a morte? Comum, né? As pessoas que morriam em Adão, as pessoas que morriam, ainda Cristo não tinha surgido, estava morto. A obra messiânica não tinha sido realizada, estava no Hades, permanecia no Sheol. Ou que livre
a sua alma das garras do sepulcro. Né? Antes da obra messiânica isso era impossível. Né? Então Jesus ele veio fazer essa obra, livrar o homem da morte, destruir o último inimigo que era justamente a morte, e destruiu. Ele realizou uma grande obra em benefício do seu povo. Olha, vamos dar continuidade a esse assunto. A ressurreição dos mortos, viremos como acontece esse como acontece o evento, melhor dizendo. Vou explicar com detalhes na próxima aula, no próximo vídeo, em nome de Jesus.